Ezequiel capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando comigo falava, e me pôs em pé. E eu ouvi o que me falava. E me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até o mesmo dia de hoje. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E ainda que tu habite com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o teu rosto, com o rosto deles, porque são casa rebeldes. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Pode se assentar, deixe aberto, porque eu gosto de fazer o estudo versículo por versículo. E vocês veem que essa palavra é muito rica. E ele repete várias vezes. São filhos rebeldes, são casa rebeldes. A palavra começa assim: põe-te em pé e falarei contigo. Irmão, 1 Coríntios 10 diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa, que julga, que acha que está em pé. Às vezes nós achamos, julgamos que é suficiente que nós estamos fazendo para Deus, mas pode não ser. E ele hoje avisa: põe-te de pé, põe-te firme, põe-te aprumado, põe-te ligado, põe-te ouvinte, atento da palavra, porque às vezes nós estamos desligados. Se for preciso, se conserte para ficar de pé. Se for preciso, se firme para ficar de pé, para Ele falar conosco, sabe? É claro que Deus fala com todo mundo que Ele queira falar. Ele fala com o caído, Ele fala com o prostrado também. Mas geralmente Ele fala com aquele que está caído para livrar. Eu vi um testemunho de uma moça desviada, que ela falou que ela estava no baile. Estava no baile, tinha pouco dinheiro, comprou uma cerveja. Aí ela estava bebendo a cerveja dela lá, economizando a cerveja. Aí veio um homem, tomou a cerveja dela, falou com ela: para de beber, que você tem que voltar para a igreja. Ela falou: que isso? Me deixa em paz, eu não te conheço, que negócio é esse? Não, você tem que voltar para a igreja, você tem que voltar para a igreja, me dá isso aqui. Tomou a cerveja dela e derramou. Aí foi que ela ficou com raiva mesmo, porque o homem derramou a cerveja dela. Ela falou: você está maluco? Não, você não pode beber mais não, você tem que sair daqui. E puxou ela para fora e tirou do baile. Aí ela falou assim: tá doido mesmo, porque agora eu não tenho dinheiro nem para entrar nem para beber. Aí ele falou assim: olha só, eu vi um anjo lá dentro do baile, e o anjo falou para mim, para eu falar para você, não você voltar para a igreja. E eu vou voltar para a igreja agora, que eu também sou desviado. Eu vou entrar na primeira igreja que eu venho e vou ficar lá, porque eu nunca vi anjo no baile. Irmão, o anjo vai onde Deus mandar, o anjo vai onde Deus quer. Só que o anjo, ele vai numa situação dessa para resgatar a pessoa que está caída. E hoje, ele não quer falar com você por causa para te livrar. Ele quer falar com você para que você seja bênção para outras pessoas. A palavra é sobre isso, a palavra é sobre a vocação que nós temos, a visão que nós temos, e é sobre nós abrirmos nossa boca e falarmos. Então a primeira coisa que Deus fala é para você se pôr de pé. No versículo 2 ele diz assim: Ezequiel, mas se põe no lugar de Ezequiel: entrou em mim o Espírito quando Deus falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que ele me falava. Olha, a gente até se põe de pé, mas quem nos edifica mesmo é quando o Espírito Santo entra em nós.
Às vezes está difícil a gente se firmar, está difícil a gente se manter, está difícil a gente se levantar. A gente não está satisfeito com coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente está doente mesmo, está caído, está fraco, está difícil se manter. Mas se o Espírito dele entrar em nós vamos verdadeiramente ficar em pé. E nós vamos reconhecer que só com ele mesmo que a gente fica em pé, que a gente se fortalece, porque ele dá força, ele dá condição. E aí você consegue ouvir. Porque se você estiver chateado, amargurado, aborrecido, oprimido com a situação, com a luta, com a doença, e a luta oprime, abate mesmo, você não consegue ouvir. A luta te atinge, entendeu? A luta te abala e às vezes você não consegue ouvir. E ele fala aqui no versículo 2 isso. Quando ele entrar, quando o Espírito dele entrar, você vai ouvir. Amém? Amém. Quem precisa ouvir, diga amém. Eu preciso muito ouvir a palavra de Deus. Ouvir e sentir a presença dele, sabe, irmãos? Porque como eu estou falando aqui, nós não viemos aqui só para cantar. Nós viemos aqui para ver o mover, para ver o agir, para ver a mudança. Não é um culto, não é uma palestra motivacional, não, irmãos. Um culto é mover de Deus, um culto é agir, um culto é a palavra de Deus falando. E se ele está falando, é porque ele quer que você ouça e ele quer agir, amém? Amém. E ele segue falando assim: e disse para mim, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até o dia de hoje. Prevaricaram, pecaram, erraram. Então, ele não quer te levar para falar com aquele que está certinho, sabe? Com aquele crente, aquela pessoa convertida certinho. Porque hoje em dia, irmãos, crente só quer pegar para crente. Crente só quer se mostrar para crente. Crente enquanto crente que é mais crente, fica crente que é crente e fica tudo crente. Eu estou brincando, mas eu estou querendo dizer assim, às vezes a pessoa quer se amostrar porque eu chamo de discurso pronto, sabe? Sabe tudo que é da palavra de Deus. Aí chega para você, não, eu estou fazendo isso, eu estou falando, eu estou pegando, e você sabe que não está fazendo nada daquilo. A palavra de Deus diz que se você diz que conhece a palavra e não a vive, você se engana a si mesmo. E tem muita gente se enganando e querendo enganar os outros. Mas Deus não se engana, Deus não é trouxa. Mas Ele não quer que você pregue para aquele que está certinho. Ele quer que você pregue para o ruim, para o quebrado, para o rebelde, para aquele que está teimando, para aquele que está discutindo, para aquele que está questionando. Mas por que isso? Por que aquilo? Que não quer mais seguir, que desviou? É esse que Ele quer que você pregue. É com esse que você quer que Ele fale. Com aqueles que estão lá fora, que muitas vezes vem, sente as coisas e não tem ninguém com quem se abrir, sabe? Não tem ninguém com quem falar. E você vai falar através do seu testemunho. Você vai falar através da sua boca. Mas Ele quer que você fale. O João tinha visões quando ele era pequeno. E aí o pessoal da escola sabia que ele tinha visões, né? Mas não gostava que ele falasse. Aí um dia ele viu o negócio, ele ficou meio assim, o pessoal já está tendo coisa. Mas aí o pessoal fica com medo de perguntar. Mas aí ele falou assim, está vendo mesmo? Aí ele, prefiro não comentar. Tu lembra? Mas aconteceu isso. No pátio da escola você falou, estava vendo o bicho lá, entendeu? E o pessoal, como é que eu vou dizer? As pessoas, elas até acreditam, mas elas não aceitam, elas não entendem. Então tem que ter alguém para falar. Quem vê, tem que falar. Não pode ficar calado. Hoje em dia, irmãos, todo mundo sabe alguma coisa de Deus. Porque até na novela está passando. Só que a novela passa de uma forma caricata. Outro dia eu vi uma novela das 7 lá, horrorosa. Uma novela chata. E a irmã foi na igreja. Aí mostra o pessoal dando glória, dando aleluia, sabe? Mas sabe naquele sentimento ali, naquela coisa que a novela gosta de desfazer da nossa fé. Na verdade, ela está querendo mostrar uma pieguice, uma coisa que não existe, porque ela não conhece o mover. Porque eles não estão dentro do Espírito de Deus para sentir o verdadeiro agir de Deus, o verdadeiro mover de Deus. Eu sempre entendi que a gente chega tão cansado que não dá vontade, não tem força nem de dar glória. Eu sei disso. Eu sinto isso também. Às vezes a gente chega aqui e não consegue dar um amém. Mas a gente sabe que Deus está aqui. A gente sabe que Ele está falando. A gente sabe que Ele tem misericórdia de nós. A gente sabe que Ele nos ouve. A gente sabe que Ele quer, que Ele nos quer aqui. A gente igual nos fariseus. A gente sabe de tudo. Só falta fazer. Então hoje em dia tem muita gente desse jeito aqui. Sabe? Casa
rebelde, que peca até o dia de hoje. É desde lá daquele tempo passado até o dia de hoje. E o versículo 4 fala assim: eles têm a cara dura, a cara fechada e o coração obstinado, mas eu te envio a eles. Ele vai enviar você para aqueles mais rebeldes, para aqueles mais abusados. Mas ele diz assim: você vai chegar e vai dizer, assim diz o Senhor. Não é por uma frase feita, é porque o Senhor vai te tomar e você vai falar. É porque o Senhor vai usar a tua boca para abençoar aqueles que precisam. Essa palavra não é sobre livramento para você, bênção para você, é sobre bênção para os outros. É sobre você abrir sua boca e ser bênção para os outros, para quem quer ouvir, para quem precisa ouvir, para quem não quer ouvir, mas para quem necessite. É isso que Deus quer falar hoje. E ele fala assim: você vai falar, assim diz o Senhor Jeová. E no versículo 5, ele fala assim: olha, e eles, quer ouçam ou quer não queiram ouvir, vão ter que admitir que esteve no meio deles um profeta. Eles vão ter que admitir que tu teve a visão, eles vão ter que admitir que tu viu, eles vão ter que admitir que o poder de Deus está agindo. Vão ter que admitir, irmão, queira ou não queira. Tem muita gente que vira a cara para nós, que vira a cara para os crentes, mas ele sabe que Deus é contigo, ele sabe que Deus te usa, ele sabe que na hora da necessidade, sabe? Eles vão ver agora o poder de Deus. Pode até não reconhecer, mas vão falar para você que verdadeiramente o poder está com Deus e está contigo. Isso é inveja, irmãos. Tem muita gente que tem inveja da glória de Deus, mas não quer assumir. São fariseus. Sabe que existe, sabe que tem, mas não quer. Entendeu? Mas Deus hoje te manda pregar para eles, então não tem jeito. Nós temos que pregar para eles. Os quebrados. Para aqueles que precisam de ouvir. E eles vão reconhecer o poder de Deus. Ou queira ou não queira. Como dizia o Zagalo, vai ter que me engolir. Sabe por quê? Porque dentro desses que tem os problemas, às vezes o teu problema não é teu, mas te envolve diretamente. Às vezes não foi você que plantou, não foi você que semeou, não foi você que gerou aquele problema, mas está gerando um problema diretamente para você. Então você tem que interferir, porque senão vai sobrar para você. Hoje eu passei por isso, irmãos. Hoje eu passei por uma situação familiar que eu tive que falar. E eu fico, falo, não falo. E eu perguntei, só João fala, e João fala. Sabia o que? A confirmação de Deus. Mas Deus já tinha me dado essa palavra e eu sabia que eu tinha que falar, sabe? E a pessoa errada, quebrada, sofrida, está sofrendo com outra que também está quebrada, que também está sofrida, mas está uns oprimindo os outros. E se eu me meter, atinge direto a mim. Já está atingindo porque eu já me meti. Eu já fui me ajudar, e mais uma vez me dei mal de novo. Porque Deus quer tratar. Deus quer tratar entre A e B. Aí você é o C que se mete, você que apanha. Porque você é servo do Senhor. Ele está falando direto com você. Ele está mandando você agir? Não. Então fique quieto. Agora quando ele mandar você falar, fale, atue. Porque se você não falar, os outros não vão querer. E é como eu falei aqui, tem muita gente que se acha que está em pé, mas não está. Não é você que vai derrubar, mas você vai falar. E ele fala: se prepara, filho do homem, não temas as palavras que eles vão te dar, porque ainda que sejam espinhos para contigo, ainda que você tenha que habitar com esses escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes, porque Deus é contigo e eles são casa rebelde, amém? Amém. Não temas, porque você vai catucar em ninha de cobra. Aqui a palavra de Deus fala, nem que você habite com o escorpião. É porque às vezes a gente tem que conviver com a pessoa, tem que lidar com situações, é no trabalho, é na vizinhança, é numa sociedade, é onde seja. E o escorpião, ele quer te picar. E às vezes dói, às vezes incha, às vezes faz mal. Muita picada de escorpião mata. Mas Deus está dizendo aqui: não temas. Sabe por quê? Eles são casa rebelde. Eles estão errados, eles estão agindo contra Deus. E queira ou não queira, eles vão ter que te engolir. Eles vão ter que ouvir. Você não vai receber aquela aceitação na hora, irmão, mas a palavra vai agir. Creia nisso. A palavra vai agir naquele meio, naquela situação, para você mudar. A palavra transforma vidas, transforma a saúde, transforma situações, transforma problemas. Creia nisso. Hoje Deus está pedindo uma atitude. Deus está falando. Às vezes a gente fica com medo de se meter nas coisas, mas não vou falar nada, não vou falar.
falar? Se não falar, Deus vai cobrar de você. Se não falar, quem paga a conta é você. A gente já está pagando, irmão. A gente está aqui no nosso meio, no interior aqui, no nosso íntimo, e a gente sabe que a gente já está pagando preço de situações dos outros, preço de coisas dos outros, preço de erro dos outros, preço de situação que não era para a gente estar vivendo, não era para a gente estar passando, mas Deus permitiu. Agora você fique de pé, porque Ele vai te dizer o que você tem que falar. Amém? Amém. Por quê? Porque no versículo 7 ele fala assim: tu lhe dirás as minhas palavras, mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Irmão, a rebeldia dos homens às vezes se contamina. Às vezes não pede briga, a gente pede a razão porque entrou no bafafá. Pede briga é a palavra chula que eu uso lá em casa, antiga, sabe? Mas você tem que saber o que falar. Você tem que falar só o que Deus mandar. Não é para você humilhar ninguém, não é para debater, não é nem para discutir, é para ser manso, porque a palavra branda suscita ira. Mas o negócio é tão contagioso que quando vem o rebelde, ele quer te contaminar também. E Deus está falando hoje: não se contamine. Não se contamine com o rebelde. Não seja casa rebelde. O que é casa rebelde? É a casa que era de Deus e se rebelou, que hoje está contra Ele, que hoje não quer fazer a vontade dEle, que hoje se aborrece com Ele, que hoje reclama de tudo para Ele, que hoje diz que Ele não é Deus na vida, que hoje diz que Ele não faz nada, que hoje diz que acontecem coisas ruins que não era para acontecer. Irmãos, tem muita coisa que é muito livramento que a gente tem que agradecer. Sabe, tem coisa que não desce. Como disse o Jorge, bateram no nosso carro, chegou o Satanás acelerado e bateu no nosso carro. A gente tem que pagar IPVA, a gente tem que pagar tanta coisa, ainda vem o Satanás bater no teu carro. E eu ainda tenho que agradecer. Senhor, eu tenho que ter um sentimento muito puro. Aí o Senhor falou: podia ser pior, podia ter quebrado mais, podia o cara ter saído, ter dado um tiro, porque agora tudo é fuga, tudo é bandido, tudo é. Então você ainda tem que agradecer pelo livramento, você tem que ter a visão de agradecimento, senão você é amargura, senão você vira a casa rebelde, senão você se contamina, senão você se aborrece, porque você vai falar: Senhor, só comigo, estou juntando dinheiro para pagar o negócio, vem o endemoniado do Satanás e pisa no meu pé, aí incha meu pé, aí eu tenho que tomar remédio, aí eu tenho que atuar numa área que eu não ia atuar. Deus vai suprir, irmão, Deus vai suprir. Creio que Deus vai suprir. Eu não preciso pregar que os dias são maus, que a coisa está ruim, que a coisa está feia, que podia estar muito pior, sabe? Eu vejo umas coisas assim acontecendo na nossa vida. Meu filho, quando corta o cabelo, eu tenho que ver uma cicatriz de 25 pontos numa cabeça, mas eu tenho que ver que está de pé. Eu vejo que a menina que tomou um tiro lá em Caxias no Natal, vocês viram? Tomou um tiro lá em frente ao Adão Pereira Nunes, da polícia rodoviária. A polícia pensou que o chevetinho era bandido. Se bandido está dando chevette, meu gente, ele está muito necessitado. Não estou desfazendo o chevette da família, mas é o Satanás que faz o polícia ficar cego e achar que o ferro velho é carro de bandido, e deu um tiro na cabeça da garota. E a garota não tinha chance, a garota estava à beira da morte, a garota estava naquele sistema que o médico fala, só sabe falar que está ruim, está ruim, está ruim, e hoje está na televisão, recuperada, dando, na reportagem lá, agradecendo as orações. O Livramento dando entrevista na televisão do Livramento. Coisa linda, irmãos, coisa linda, milagre de Deus, milagre puro, e a gente tem que agradecer. E a gente não pode ser casa rebelde. E a gente tem que ter o que falar para os rebeldes. E a gente tem que estar de pé. E ficar de pé é difícil pra caramba hoje. Mas você fica, nem que seja com a perna bamba, porque quando o Espírito entra, ele te fortalece. Aleluia. E Deus dá todos os passos aqui. Fala com o povo, não seja rebelde como eles, e come o que eu te dou. Come a palavra de Deus, come o conhecimento de Deus, come o que ele está falando. Se ele está te dando sabedoria, é para você usar a palavra que ele der com sabedoria. Come o que ele te dá, aprende com o que ele te dá, faz o que ele te falar, mas abre a tua boca dentro do poder de Deus, com o poder de Deus, com fé, com ousadia. Se você tiver que repreender alguma coisa, repreenda em nome de Jesus, mas repreenda com autoridade, porque a coluna da casa é você. Desculpa falar, é você que manda, não é
A, nem B, nem C que quer mandar não. Quem manda na casa é o servo do Senhor. Aqui só se faz o que Deus permite. A gente tem que ter autoridade para falar, irmão. E a gente não pode se enganar. Quem acha, quem cuida que está de pé, permaneça de pé. Porque tem muita gente aí que acha que está de pé, mas não está. Amém? Vamos orar. Vamos fazer a nossa oração para que Deus livre, para que Deus guarde e para que Deus nos dê o momento certo de falar. Eu acho que o momento já aconteceu, porque Ele já está cobrando isso, para que nós falemos, quer queira ouvir ou quer não queira. Amém? Amém.